do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, na classe dos jovens, nós estamos trabalhando sobre o tema encorajamento, instrução e conselho, alcance uma vida cristã feliz com o ensino dos salmos. E eu espero muito que o Senhor Jesus fale ao teu coração. Na aula de hoje, lição de número 3, nós vamos trabalhar sobre o argumento O Messias já veio, onde nós vamos abordar o salmo de número 2. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento, passe a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu comentário também, coloca de onde você está me assistindo. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal Janderson Nascimento, onde você pode ficar à vontade para estudar a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, que você pode utilizar na tua escola bíblica dominical. Você encontra também o PowerPoint da lição. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber esses recursos e também tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que são aulas maravilhosas, e o nosso treinamento de evangelismo, que vale muito a pena para você crescer, avançar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus em Cristo edifique você. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo. Fica à vontade para poder analisar. Estão também em um comentário abaixo. Que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 3, aqui do segundo trimestre da CPAD, na classe dos jovens. Nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre o tema encorajamento, instrução e conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de salmos. E na aula de hoje, lição de número 3, nós vamos trabalhar sobre o tema O Messias já veio. E eu espero muito que o Senhor edifique você à luz da palavra. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A lição apresenta para você o texto principal. É importante você fazer a leitura do texto principal, que se localiza em Salmos, capítulo 2, versículos 7 e 8. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Apresenta também o resumo da lição. É importante você fazer essa leitura em classe do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza então em Salmos, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no canal Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. Mas toda terça-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia, eu sempre posto essa aula aqui. E também repriso essa aula na Rádio Brasil FM às 17 horas no programa Voz da Assembleia de Deus. Você que está me ouvindo no programa Voz da Assembleia de Deus, que Deus edifique você, a paz do Senhor Jesus também. É claro que eu te aguardo por aqui toda terça, para a gente estudar junto em Cristo Jesus sobre esse tema tão importante. Esse trimestre estamos trabalhando sobre o livro de Salmos para sermos edificados em Cristo. Na lição de número 3, como proposta dos autores da lição, a Thelma Bueno e o Tiago Santos, nós vamos estar abordando então o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, que tem um conteúdo messiânico. Lembre e recorde sobre aquilo que eu expliquei para vocês na lição de número 1, que os salmos que têm um conteúdo voltados para o rei, especialmente a linhagem davídica,
são considerados como salmos messiânicos a partir do momento em que esses salmos são citados também no Novo Testamento. Então hoje nós vamos observar especialmente o Salmo de número 2, que é citado no Novo Testamento, que se torna um salmo messiânico, que aponta para Jesus, e a partir dessa perspectiva nós vamos compreender aquilo que a palavra de Deus tem a desenvolver em nosso coração. Conforme o Matthew Henry, em seu comentário, ele destaca que o Salmo de número 1, que nós já estudamos, ele traz uma característica moral e espiritual também. Ele fala sobre a natureza do justo e a natureza do ímpio. Já o Salmo de número 2, ele procura demonstrar, então, a natureza do Salvador, ou seja, procura demonstrar o Messias real, o Messias prometido, aquele que viria, então, da raiz de Davi. Então, aqui nós temos um conteúdo todo profético e percebemos também que o conteúdo desse salmo, apesar que o salmo não tem o objetivo de ser um conteúdo profético, ele traz, então, essa perspectiva final em demonstrar que o Messias sempre prevalece. Conforme o Warren Wiersbe, analisando o salmo de número 1, que nós já estudamos, ele destaca que o salmo de número 1 enfatiza a lei de Deus. Já o salmo de número 2, ele se concentra especialmente na mensagem de Deus em apontar para o Messias. Esse salmo de número 2 demonstra, então, essa lei, a lei cumprida no Senhor e essa lei que aponta para a chegada de Jesus. Pega isso e deixa Deus te usar. O salmo de número 1, que nós já estudamos, trata, então, sobre a bem-aventurança, a felicidade, então, daquele que é justo. Já o salmo de número 2, ele trata especialmente de alusões presentes sobre o Messias. Quando nós estudamos o conteúdo dos salmos, nós vamos perceber que nós vamos encontrar 18 menções, ou seja, 18 salmos que são citados especialmente. Quando nós estudamos o conteúdo de salmos, nós vamos perceber, analisando a Bíblia, que nós vamos encontrar 18 menções dos textos de salmos, especialmente no Novo Testamento. Lembra que para ser um salmo messiânico tem que ser citado no Novo Testamento e aparentemente tem que ser um texto que fala sobre o rei, ou seja, aponta para a linhagem davídica. Quem são esses salmos aqui? Nós vamos abordar isso com você. Primeiro eu quero destacar as menções. Nós vamos encontrar Mateus capítulo 3, versículo 17, é uma menção de um salmo. Mateus 7, 23 é uma menção. Mateus 17, 5 também é uma citação de um salmo. Nós temos Marcos capítulo 1, versículo 11, que cita um salmo. Marcos 9, 7 também. Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 9, versículo 35 é uma citação de um salmo. João capítulo 1, versículo 49. Atos capítulo 4, versículo 25, Atos 13, 33, Filipenses 2, 12. Nós vamos encontrar Hebreus capítulo 1, versículo 2 e capítulo 5 também, versículo 5. Nós vamos encontrar outra menção de outro salmo em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, Apocalipse 11, versículo 18, Apocalipse 18, versículo 5. Nós vamos encontrar também Apocalipse capítulo 19, versículo 15, que citam salmos que estão presentes aqui como salmos messiânicos. O salmo de número 2, ele é um salmo messiânico porque ele é citado no Novo Testamento de forma clara também, especialmente no texto de Atos capítulo 4, versículo 25, especialmente também em Mateus capítulo 3, versículo 17. Então você vê essa conexão muito forte aqui sendo apresentada. Nós temos alguns salmos que são messiânicos. Se você quiser anotar, são eles: o Salmo de número 8, Salmo de número 16, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 40, Salmo 41, 45, 68, 69, 102, 110 e também Salmo 118. Esses são salmos messiânicos. Quando nós observamos essa ideia de serem salmos messiânicos, nós percebemos que esses salmos então são citados e fazem referência a Jesus. Observe a passagem bíblica de Lucas capítulo 24, versículo 27 e 44. Você vai ver uma citação também de um salmo. Nós vamos perceber que o salmo de número 2, ele trata-se então de um salmo real,
de um salmo que traz uma perspectiva da coroação do rei de linhagem davídica, e você também percebe o levantar das nações contra esse reinado. Tudo isso se encaixa também na pessoa de Jesus. Nós vamos perceber, de acordo também às Escrituras, que os Salmos 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110 e 144 também são conhecidos como salmos reais. Lembra que eu citei para você, sendo um salmo real. E esse salmo real, sendo citado no Novo Testamento, é conhecido então como um salmo messiânico. De acordo com Atos capítulo 4, versículo 25, você vê que há uma citação direta do Salmo 2, sendo descrita aqui conforme os relatos da palavra. Então você percebe que isso se encaixa com a pessoa de Jesus sendo citado lá no Novo Testamento também. Israel, durante muito tempo, conforme a Bíblia, foi governada pelo Senhor e por meio dos profetas, mas decidiu então rejeitar o governo do Senhor e pedir um rei, conforme 1 Samuel capítulo 8. Então, esse salmo, que trata sobre um conteúdo direto voltado para uma linhagem real, é um salmo que aponta então o governo do Messias, ou seja, o governo de Deus. E nós vamos perceber que o Senhor é aquele que anuncia como seria então esse reinado. Ele faz questão de descrever em toda a palavra que Israel seria governada por um rei. E esse detalhe é interessante, porque quando nós lemos 1 Samuel capítulo 8, a escolha do rei é realizada pelos homens. Mas quando você lê 1 Samuel capítulo 16, a escolha do rei é realizada por Deus. Você vai ver isso sendo citado conforme essa comparação da dinastia de Saul e a dinastia davídica. Nós sabemos muito bem que Deus escolheu Davi porque Davi é da linhagem de Judá e já havia uma promessa de Deus para a linhagem de Judá, para ser então essa linhagem que traria o Messias à vida. E outro detalhe que você vai perceber também é que Saul é da linhagem de Benjamim. E tudo isso foi relatado nas Escrituras para descrever o querer de Deus, a vontade de Deus. E aqui nós aprendemos. O homem escolhe pelo olhar humano, pelas condições humanas. Deus escolhe o rei, no caso de Davi, pela sua vontade, pelo seu querer. E quando você analisa o Salmo 2, você vai perceber que há um conteúdo muito forte e profundo nesse salmo. Não é somente um salmo de Davi aqui, mas é um salmo messiânico que aponta a história da salvação. E isso traz uma profundidade muito rica também para o nosso coração. Se você analisar o Salmo 2, comparando com 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 7, você vai ver que os valores desse salmo aqui são muito além do que somente o contexto de Davi. São valores que apontam para a chegada de Jesus, para a realeza de Jesus, o descendente de Davi, como está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, quando nós olhamos para esses salmos, especialmente os salmos messiânicos, nós aprendemos sobre a chegada do Messias. E hoje o salmo de número 2 apresenta para a gente alguns olhares profundos. O primeiro olhar que nós podemos levantar é a voz das nações contra Deus. Salmos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. As nações se levantam contra o Messias. Segundo, você vai ver a voz de Deus, o Pai amoroso. Salmos 2, versículos 4 ao 6. Terceiro, você vai ver a voz de Deus através do Filho, que é o Messias, que é Jesus. Salmo 2, versículos 7 ao 9. Nós vamos estudar isso. Você vai ver também, em quarto lugar, a voz poderosa do Espírito Santo, trabalhando aí através das nações, no capítulo 2 de Salmos, versículos 10 ao 12. Eu espero muito que essa aula possa edificar você, estudando especialmente o Salmo de número 2. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, por gentileza, deixa teu comentário, ele me ajuda muito, teu likezinho também, e se inscreve no canal. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: a rebelião contra o ungido de Deus. No caso aqui, a rebelião das nações contra o Messias, que é Jesus. Para você quebrar o gelo, você pode ler uma passagem bíblica que se localiza hoje em Salmos, capítulo 2, versículo 1 ao 3.
Vale muito a pena você ler esse texto, você que está em casa, estudando a respeito desse salmo, que é um salmo do Messias, que é um salmo de Jesus. Em outras palavras, para o nosso entendimento prático. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: a importância do Salmo 2. Segundo a Thelma Bueno e o Tiago Santos, eles que são os autores da lição, eles descrevem que o Salmo de número 2 tem uma importância muito grande para nós que somos cristãos, especialmente por se tratar de um salmo que faz referência a Jesus, o Messias. Quando você observa essa perspectiva, de acordo com o Matthew Henry, que é um comentarista muito excelente também, ele destaca de uma forma muito especial que o Salmo de número 2 aponta para o Messias, que é descendente de Davi. E sendo descendente de Davi, nós aprendemos de forma primária que esse Salmo, então, está trabalhando aqui a realeza do Messias, ou seja, a realeza de Jesus, a linhagem real do Cristo, que vem a partir da descendência de Davi da tribo de Judá. Nós vamos perceber de forma clara que o Espírito de Deus está agindo nesse salmo conforme algumas perspectivas. A primeira delas é a oposição que deveria ser feita ao reino do Messias. Está aí no Salmos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Você vê as nações se levantando contra o reino do Messias. Você vê as nações se levantando contra a linhagem de Davi. Você vai perceber também, em segundo lugar, o descontentamento e o castigo para tal oposição. Você vê o Messias agindo contra tal oposição das nações, capítulo 2, versículo 4 e 5. Você vê também a determinação do reino do Messias, do reino do Cristo, contra as nações inimigas. Salmos, capítulo 2, versículo 4 e 5 também confirma isso. Você vê também nesse salmo a confirmação do estabelecimento do reinado de Deus. Salmos 2, versículo 7. Você vê também a promessa do crescimento e do sucesso do reino de Deus. Salmo 2, versículos 8 e 9. Você vê também nesse salmo, de forma clara, a própria ação de Deus em convencer as nações agora, em convencer os reis da terra, em adorar ao Messias, o rei prometido, que no caso, para o nosso entendimento, é Jesus. Versículos 10 ao 12 relatam isso. Conforme o Russell Champlin, em seu comentário, ele traz outra perspectiva interessante. Ele descreve que o Salmo 2 é um salmo real e é um salmo também de coroamento. É um salmo que é escrito por Davi, a gente precisa entender isso, é um salmo de linhagem real. É um salmo que também se encaixa na pessoa de Jesus e ele também relata Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que coisa linda que nós temos aqui. Esse salmo também, ele possivelmente poderia encabeçar todos os salmos. Por exemplo, nos tratados mais antigos, você vai perceber que o Salmo de número 1, ele não é citado no Novo Testamento. Mas o Salmo de número 2, ele é citado diversas vezes. Então, esses salmos do Messias, especialmente esse Salmo de número 2, poderia encabeçar, especialmente o livro de Salmos, semelhante ao Salmo 1, como nós temos na nossa Bíblia, porque ele trata da chegada do Messias. Também nós percebemos, conforme as Escrituras, que Davi ele é considerado o rei ideal por Deus, conforme 1 Reis, capítulo 15, versículo 3, cumprindo então Deuteronômio 17, 14, e Jesus é o Messias verdadeiro, que vem então da linhagem de Davi. Pastor, o que significa Messias? Messias é ungido. Então, no Antigo Testamento, nós temos essa visão do ungido de Deus, que é o Messias, que é Jesus. No Novo Testamento, a palavra se transforma em Cristo. É por isso que nós chamamos Jesus Cristo. Então, o conteúdo do Salmo 2 relata, então, sobre a chegada, a soberania desse rei que chega para vencer. Jesus, ele é grande, ele é poderoso, ele é infalível. E conforme as Escrituras, a autoridade do Messias, nesse salmo, é uma autoridade com braço de ferro. Você vai perceber também que o Messias ele é misericordioso. Jesus, ele é misericordioso. Mas aqueles que rejeitam seu amor, aqueles que decidem então abandonar, se levantam contra ele em rebelião, ele agora rege essas pessoas com braço de ferro. Esse Messias é o Messias que é o Cristo. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 25, confirmando o Salmo 2.
Então você percebe que ele é misericordioso, ele é amoroso, mas aqueles que rejeitam seu amor e se levantam contra o seu reinado, se levantam contra a sua igreja, contra o seu povo, ele os rege com um braço de ferro. Você pode avançar. Eu espero que essa aula esteja edificando você. Se está e você conhece alguém que pode assistir essa videoaula, envie esse vídeo para ele ou para ela. E vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a rebelião das nações. Segundo a Thelma Bueno e o Tiago Santos, nesse segundo subtópico, eles deixam claro que o Salmo de número 2 aponta para Jesus, que é o Messias, o ungido de Deus. Então, o conteúdo desse salmo você precisa guardar. Ele fala sobre Cristo, ele aponta para Jesus e a obra de Jesus. Conforme o Matthew Henry, que é um pesquisador, ele destaca de forma muito especial que é apresentado aqui a forte oposição do mundo contra o Messias. A forte oposição das nações contra aquele que foi ungido por Deus. Aquele que é ungido por Deus é ungido do Senhor, que é o próprio Cristo. Você vai perceber isso em Salmos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. As nações se levantam contra o Cristo. Você percebe aqui também um conteúdo muito forte, que é um conteúdo voltado para a área da escatologia, que demonstra, então, o levantar das nações contra o Messias, o Cristo, especialmente no período pós-arrebatamento da igreja, quando Cristo aparecerá com a sua igreja para derrotar o inimigo das nossas almas, o anticristo e o falso profeta, e todas as nações que se levantarem contra o seu reinado. Conforme as Escrituras, nós também aprendemos, de acordo com a Bíblia, que aqueles que rejeitam o chamado do Messias, o reino do Messias, especialmente olhando para esse salmo, nós vamos perceber que eles se levantam contra o Messias e se levantam então para poder querer praticar o mal contra o Messias, de forma tirânica, de forma então violenta contra o reinado do povo de Deus. E aqui nós aprendemos algo que é tão interessante. O Salmo de número 2 já deixa claro que o mundo não ama a Deus. O Salmo de número 2 deixa claro que as nações procuram então barrar o reino de Deus. Mas o reino de Deus é estabelecido pelo próprio Deus. E Jesus é aquele que é o rei desse reino. E as nações que abrem o seu coração para esse reino encontram então guarida nesse reinado. Quando você analisa o Salmo de número 2, você vai perceber aqui uma forte rejeição ao Cristo, uma forte rejeição a Jesus. O Russell Champlin, comentando a respeito desse questionamento, ele faz questão de descrever que os gentios endureceram o seu coração, que as nações citadas nesses salmos endureceram o seu coração e agiram com fúria contra o rei, aquele que foi profetizado de forma poderosa. Agem com fúria contra o rei, porém são derrotadas, porque o nosso rei é Senhor dos senhores. Ele nunca perdeu batalha. O nosso Deus não é pego de surpresa e nem desprevenido. O rei Messias, que é Jesus, ele venceu a morte e ele vence cada batalha. Quando nós observamos esse rei sendo citado de forma profética no Salmo de número 2, nós vemos então que ele profeticamente é citado aqui como rei dos reis, que no caso é o Messias. A rebelião, então, citada por esse salmo das nações vizinhas, possivelmente são as nações de Moabe, Amon, Edom, que muitas das vezes estiveram debaixo da sujeição de Israel. E agora essas nações, num contexto histórico, se levantam contra Israel e contra a linhagem de Davi. Porém, esse levantar das nações sendo citado aqui, conforme o Champlin, se encaixa de forma profética ao levantar de todas as nações da terra no período escatológico contra o reinado do Messias. E esse Messias, gente, é Jesus. E aqui nós vamos entender de forma clara que o Salmo de número 2, ele traz algumas circunstâncias históricas e ele aponta também para o levantar daqueles que se levantam contra a casa de Davi que é especialmente a casa de Jesus, e agora nós vamos entender esse salmo trazendo uma riqueza muito profunda para a gente. Você vê que Cristo é aquele que é vencedor. Você pode ler, por exemplo, Atos capítulo 4, versículos 25 e 26, Atos 13, 33, Hebreus capítulo 1, versículo 5, Hebreus 5, 5,
Apocalipse capítulo 2, versículo 27 e Apocalipse 19, 18, que confirma toda a vitória do Messias, citada no Salmo 2, demonstrando então de forma profética a ação de Jesus. Eu sirvo um Jesus vitorioso. Você também. Se você concorda que o nosso Jesus é vitorioso, você pode deixar teu comentário aqui nesse vídeo em Cristo Jesus com teu glória. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a rebelião contra Deus. É então uma tolice. Segundo a Thelma Bueno e o Tiago Santos, eles que são os autores da lição, eles chegam a dizer que o Salmo de número 2 apresenta então a verdadeira liberdade de estar debaixo do domínio do Messias, que é Jesus. E outro detalhe que você vai perceber, aqueles que se levantam contra o reinado do Messias, com violência, agem de forma tola, de forma bestial também. O Russell Champlin, comentando a respeito disso, ele comenta apontando para o Salmo 2, versículo 1, descrevendo especialmente que aqueles que se levantam contra o Messias ideal, que é da casa de Davi, que no caso é Jesus, eles se levantam de forma tola. E ele levanta até um questionamento. Como poderiam, então, se levantar contra o descendente de Davi, contra aquele que é o Messias prometido? E aí nós vamos perceber, conforme a palavra, que os planos dos homens agem, então, contra Deus. E o salmista registra esses atos, especialmente no Salmo de número 2, o Vai Viebsen, comentando também a respeito do Salmo número 2, ele descreve que as nações se levantam contra o Messias e se levantam para perder tempo, porque o Messias, ele é poderoso. Eu creio que o meu Messias, que Jesus é poderoso. Ele é poderoso e ele vence as nações. E aí nós percebemos que essa conspiração contra o Senhor é uma conspiração tola. Nós vamos perceber que aqui é um retrato de um animal que procura então fugir da vontade do seu Senhor, que no caso aqui as nações querendo fugir da vontade de Deus. E você pode ler Jeremias 5:5, que traz uma confirmação muito legal para você. Você vai ver que todas essas tentativas vãs dessa liberdade mundana não é a liberdade verdadeira. A verdadeira liberdade é estar debaixo do reinado do Messias. E aí tem uma geração nossa, de jovens dentro da igreja, que pensa que liberdade é estar no mundo, liberdade é eu poder ter uma relação sexual quando eu desejo fora do casamento, liberdade é experimentar drogas, liberdade é fazer o que eu quero com o meu corpo. Em uma visão hedonista desse tempo. Isso não é liberdade, isso é escravidão do pecado. A verdadeira liberdade é estar sobre o domínio do Messias. A palavra Messias vem desse termo ungir, e no grego traz essa ideia do Cristo. A verdadeira liberdade é estar sobre o domínio de Cristo. Observe, se você ler Lucas capítulo 19, versículo 14, você vê o que as nações dizem, o que esse mundo diz. O mundo diz, nós não queremos que ele reine sobre nós. O mundo rejeita Jesus, e isso é tolice, mas aqueles que são santos, íntegros, justos, chamados de Deus, como você que está me assistindo, coloca no seu coração e diz, eu quero que Jesus reine sobre o meu coração. E aqui nós vamos perceber que esse versículo traz então, tanto o versículo 1 como o 2, do capítulo 2 de Salmos, você pode tratar assim também, apresenta esse termo, as nações se levantam contra Deus, e se levantam para cair. O inimigo se levanta para cair, e aqui nós percebemos especialmente que há consequências ao juízo de Deus para aqueles que se levantam. E o Paulo, escrevendo aos Romanos, cita sobre esse juízo. Romanos capítulo 1, versículos 18 a seguir, ele fala sobre a ira de Deus contra aqueles que abraçam a iniquidade, que se levantam então contra o Messias. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata então sobre o ungido que predirá contas. Você pode ler o texto bíblico de Salmos capítulo 2, versículos 4 ao 7 e avançar com os teus alunos para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte: como Deus contempla a rebelião dos homens. Segundo a Thelma Bueno e o Tiago Santos, eles deixam claro que os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. O ser humano não pode fazer nada
contra Deus. Ele é inabalável. O Matthew Henry traz uma perspectiva muito legal a respeito também desses versículos que nós estamos lendo. Você vai perceber no Salmo 2, especialmente do versículo 1 ao 4 agora, que há aqui um levantar rancoroso dos homens contra o Senhor. Há um levantar guiado pela ira. Você vê aqui uma futilidade desse levantar. Você vê então algo que é inútil nesse levantar. Porque eles se levantam para cair. E eles se levantam especialmente pensando que a alegria deles então é uma alegria eterna, quando não é. Porque é uma alegria passageira. E aí você percebe que eles se levantam com indignação contra o Messias, para ferir o Messias. Você pode ler Lucas capítulo 13, versículo 14, João 11, 47, Atos 5, 17, Atos 5, 33, Atos 19, 38 também. Você vai perceber que essas pessoas que estão presas na idolatria do pecado são pessoas então citadas nesses salmos, e você não pode ser assim, que estão sobre o domínio do pecado e rejeitam então especialmente a soberania de Deus. E essas pessoas estão sendo guiadas pelo mal. Outro detalhe bíblico que você vai perceber é que essa política sendo apresentada por esse salmo é uma política que demonstra especialmente essas nações que são inimigas se unindo em um só favor, que é se unindo contra o Messias, se rebelando contra o Messias, se rebelando contra Jesus. Foi o que aconteceu no Novo Testamento também. Você vai ver que partidos políticos, como fariseus e saduceus, que eram inimigos, se uniram. Herodianos eram inimigos dessas classes políticas, se uniram contra a pessoa de Jesus, contra a pessoa do Cristo, para ferir o Messias. Porém, o Messias, ele é vitorioso e ele partiu para vencer a morte. Conforme as Escrituras, Jesus ele venceu a morte. Nós vamos perceber que o texto traz então uma combinação das nações em ira e em pecado contra o Messias. Mas o Messias vence, mas Jesus vence, mas Jesus prevalece. Ele é o Senhor. E analisar esse salmo com você, para mim, é um prazer. E eu espero muito que essa palavra possa estar te edificando. Se está, por gentileza, deixa o teu like aí também. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre o ungido do Senhor, que regerá todo o mundo. Segundo Thelma Bueno e o Tiago Santos, quando você analisa Salmo 2, versículo 7, você vai perceber que esse versículo aponta então para a própria questão messiânica direta sobre a pessoa de Jesus, sobre o reinado de Cristo e o domínio de Cristo sobre todas as nações. O Wilhelm Epstein traz um comentário muito interessante nessa declaração onde está descrita: proclamarei o decreto. Você vê aqui uma ação direta de Deus em descrever que o decreto de Deus ele é soberano sobre as nações. E esse decreto de Deus sendo soberano sobre as nações, você vai perceber que o decreto de Deus ele é justo. Salmo 7, versículo 6 descreve isso. Deus ele nunca erra. De acordo com Atos 13, 33, ele age como um forte. O versículo 7, então, aponta especialmente para a ressurreição de Cristo também. Você pode perceber essa ideia da palavra de gerado, ou seja, tirado então da sepultura para a sua glória. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, Hebreus 1, 15, Hebreus 7, 14, em descrever a ação de Jesus como Messias real, e esse Messias que é vitorioso e chega para vencer. O batismo de Jesus também relata a própria ação de Deus. Quando você vai ver o batismo de Jesus no Novo Testamento, você vê a menção do versículo 7 de Salmos 2 aqui. Você pode comparar isso em Mateus capítulo 3, versículo 17, Marcos 1, 11, Lucas 3, 22. É a citação do versículo 7 de Salmos capítulo 2. Você vai perceber também nas Escrituras, especialmente, que esse Deus que promete a chegada do Messias e esse Deus que descreve que esse Messias chega para vencer, vitorioso para vencer, é o Deus que trabalha agora de forma poderosa, regendo as nações através do Cristo. Nós vamos perceber que ele trabalha regendo as nações como um rei todo-poderoso.
Antigamente, na cultura da época, conforme o Warren Webster, ele chega a dizer que os reis, quando se preparavam para a guerra, eles colocavam alguns jarros e pisavam esses jarros de barro para demonstrar como seria destruído então as nações inimigas. Você vai perceber que o Salmo 7 descreve que o Senhor pisará nessas nações inimigas que se levantam contra o Messias. E aqui você vai perceber isso se confirmando em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, onde Cristo aparece como o rei conquistador, o Messias estabelecendo então o reino da sua glória. Avançando, vamos para a palavra. Vamos então para o terceiro subtópico dessa ministração, do segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. Todos então prestarão contas ao rei. Segundo Thelma Bueno, analisando então junto com Tiago Santos esses salmos, eles descrevem que a soberba humana leva então as pessoas à arrogância. E a arrogância traz então destruição. Então a soberba humana que se levanta contra o Messias leva o homem então à sua própria destruição. O Russell Champlin, comentando os Salmos, capítulo 2, versículos 10 ao 12, ele descreve então que as nações rejeitam o rei de Israel. Rejeitam o Messias soberano, que é Jesus. Rejeitando então esse Messias soberano, você percebe que essas nações rejeitam e agora são destruídas. E conforme a Escritura, aqueles que se desviam dos caminhos da rejeição e passam a obedecer o reinado do Messias e a soberania do Messias, são pessoas então que estão andando conforme a vontade do Senhor. E você, como igreja, pode experimentar isso. Outro detalhe bíblico que você pode perceber à luz da palavra é que aqueles que são rebeldes, então, agindo contra o Messias, são então pessoas que serão então julgadas. E aqui nós vamos perceber nesse texto a existência do livre-arbítrio. Você percebe que as nações rejeitam. É o livre-arbítrio. Você percebe então que aquele que decide tomar o caminho do pecado tomou por decisão pessoal, se afastou de Deus, mas Deus é misericordioso até o último momento, com o objetivo então de te trazer para perto. Mas se você rejeitar, se levantar contra ele, a própria Bíblia faz questão de dizer que você passará então pela sentença do juízo. O Messias, ele é amoroso. Ele é misericordioso, ele tenta cooperar com você, mas a partir do momento em que você rejeita e abraça literalmente o pecado, a mão forte dele, o juízo dele vem sobre a sua vida também. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre um chamado à rendição e à submissão. Leia uma passagem bíblica que se localiza em Salmos, capítulo 2, versículo 11. E vamos então para o primeiro subtópico do terceiro ponto. Já estamos quase finalizando essa ministração. Quero mandar um abraço para você que está me ouvindo na Rádio Brasil FM, para você que está aqui com a gente toda semana. A paz do Senhor Jesus também. O primeiro subtópico, então, trata sobre um chamado aos reis da terra. Segundo Thelma Bueno e Tiago Santos, o Salmo 2 é então um convite para conhecer a soberania de Jesus, a soberania do Messias. O Russell Champlin descreve que o Salmo 2, versículo 11, aponta então a soberania, a sabedoria de Deus, a ação de Deus. E essa ação de Deus também é misericordiosa. Você vai perceber aqui que há um temor real, um temor pelo amor do Messias. E aí você percebe então esse regozijo em servir, esse convite em servir, esse convite em obedecer. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse temor aqui é diferente de tremor. E aí você vai perceber isso no Salmo 2, versículo 12 também. Aqui há um convite para a verdadeira adoração, a rendição, a conhecer a pessoa de Jesus, a pessoa do Messias. As pessoas que são guiadas pelo temor ao Messias são pessoas então que são guiadas pela fé, são guiadas pela vontade de Deus, pela glória de Deus. E aqui nós percebemos na palavra que os rebeldes, eles então podem ser obedientes, se tornando obedientes agora, experimentam agora o temor a Deus e se caracterizam como pessoas que vivem agora pela fé. Ou seja, a partir do momento em que você aceita o Cristo como teu Salvador, você rejeita então esse caminho de pecado e passa a obedecer à natureza divina de Jesus, a obra divina de Jesus no seu coração. Gente, como o Salmo 2 é rico e profundo para a gente também. O segundo subtópico destaca então
Sobre outro argumento, já para a gente caminhar quase para o fim, destaca sobre se curvando ao Filho, ou seja, se curvando ao Messias, que é Jesus. Segundo a Thelma Bueno e Tiago Santos, aqueles que se submetem, ou seja, aceitam o reinado do Messias, são agora justificados. E você percebe o texto dizendo aqueles que se submetem com um beijo, em adoração. A ideia de se submeter à soberania de Cristo é reconhecer pela fé o reinado de Jesus. Você percebe, de acordo com Lucas, capítulo 14, versículo 27, que quem não leva a sua cruz e não segue, não é digno de ser discípulo de Jesus. E aqui nós vamos perceber, especialmente, essa perspectiva de submissão. A palavra para submissão, no grego, traz essa ideia de upotasso, que traz essa ideia significativa de reconhecer a autoridade dada por Deus. E aqui você percebe essa autoridade de acordo com as Escrituras. Nós podemos ser submissos hoje aos nossos pais, nós podemos ser submissos como cidadãos às autoridades, nós podemos ser submissos ao governo, nós podemos ser submissos ao próprio reinado de Cristo pela fé. E aqui nós percebemos, conforme a Bíblia, que essa ideia de submissão é a mesma ideia praticada pelo próprio Jesus. Ele se submeteu à vontade do Pai, ele seguiu a vontade de Deus. Seguindo então a vontade de Deus, ele permaneceu nessa submissão para a glória de Deus. E você pode se submeter também ao reinado de Cristo. A submissão é então a chave para você alcançar a harmonia da salvação, a glória de Deus sobre você. E essa perspectiva bíblica sobre submissão nos traz um crescimento pessoal. A submissão em Cristo é baseada no amor, ou seja, é uma submissão que traz essa ideia também compartilhada pela igreja. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no amor e no temor a Cristo. E essa ideia descreve o reinado de Jesus. Fechando a aula de hoje, terceiro e último subtópico destaca que Jesus, ele é Rei e Senhor. Segundo a Thelma Bueno e o Tiago Santos, o Salmo de número 2 aponta para a pessoa de Jesus. E aqui nós percebemos a nossa submissão ao reinado de Cristo. Nós entendemos que Jesus é aquele que morreu por nossos pecados, ele que é da linhagem de Davi, ele é o Messias prometido de Deus e ele é aquele que, mediante a fé, pode mudar a sua vida. Quando você estuda sobre Jesus, você percebe que Jesus ele é aquele que foi revelado do próprio Deus. Ele também é Deus, ele tem a essência divina. E aí nós vamos perceber que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e continua vivo até hoje, e está vivo. Conforme a própria Escritura, nós também aprendemos, de acordo com a palavra, que nós em Cristo podemos então desfrutar especialmente dessa libertação do pecado através da obra de Cristo. E a salvação, ela é dada mediante a fé. Nós estávamos escravizados pelo pecado quando nós seguíamos o ritmo desse mundo, mas agora em Cristo Jesus nós temos nova vida e ele nos deu livramento através da salvação, tomando o nosso lugar no Calvário, e analisar a respeito do amor de Deus, o amor do Messias, a partir dessa perspectiva profética do Salmo 2, é riquíssimo. E que Deus use você na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo de coração. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida e te edificou, por gentileza, deixa teu comentário aqui, me ajuda muito. Se você puder, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também. O nosso endereço é @jandersonnascimento ou então @facilitabd. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, tá bom? Sempre ao meio-dia. E toda terça-feira ao meio-dia, encontro marcado da classe dos jovens. E toda terça às 17 horas, eu reposto essa aula na Rádio Brasil FM 107.7, onde os nossos irmãos podem ouvir essa videoaula para serem edificados em Jesus, se preparando para a escola bíblica no próximo domingo também. Se você desejar o meu material, está disponível no Facilita EBD, no link abaixo aqui da descrição desse vídeo, fica à vontade, você pode ter acesso através da assinatura também. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora, você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, reconhecendo a soberania de Cristo, reconhecendo Jesus como teu Senhor,
o teu Salvador, Ele que é o Messias prometido, e através da fé você pode aceitar a Cristo. Deixando um comentário aqui abaixo, eu quero Jesus, e nós vamos orar por você. Você pode também visitar uma igreja mais próxima da tua casa, isso vai ser importante. E se você precisa de oração, coloca aí o teu pedido de oração, que Deus edifique você em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Varra em Viebsen, esse material muito legal da editora Geográfica, livros poéticos, onde eu estudei Salmos 2 com vocês. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Comentário bíblico do Matthew Henry, editora CPAD, um material extraordinário, onde eu utilizei o material que trata sobre o livro de Salmos. Muito legal esse material, pode te ajudar muito também durante esse trimestre. E também o comentário do Russell Champlin, versículo por versículo, analisando esse texto com vocês. Quero trazer também como dica o meu livro, Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado, editora Santorini, onde você pode estudar aí um pouco mais a respeito da palavra e dessa doutrina. Eu te aguardo por aqui na lição de número 4, onde nós vamos tratar sobre o tema O Bom Pastor Está Comigo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.